Ya Shubhravastralita, Ya Veena Varagandha Manditakara, Ya Shveta Padmasana, Ya Brahma Shuta Shankara Pratidivi, Vede Sada Vandita, Samam Patu Saraswati Bhagavati, Buddhi Pradam Sharade, Buddhi Pradam Sharade. Gurudev. Então, na realidade, como hoje temos um satsang, e temos um yagna, e amanhã temos outro satsang e outro yagna também, estava a pensar como é que eu ia dividir os temas, porque hoje temos bastantes pessoas, mas menos pessoas que amanhã, então eu estava a pensar, tipo, o satsang com maior qualidade devia ser para amanhã, e hoje um satsang mais íntimo, digamos assim, com um público mais devotos, principalmente. Amanhã temos, sei lá, 200 e tal pessoas que vêm para o Dia dos Templos, então vai ser muito mais apertado e muito mais diverso o público. Então, é assim, eu tive na semana passada, eu acho que eu já não me lembro, uns 10 dias atrás, um satsang que eu dei para os participantes, o que nós temos na Alemanha, que é Summer Sangha, que é para os jovens, pessoas normalmente entre os 16 e 25, mas sempre temos várias exceções, pessoas mais jovens, mais velhas que ainda aparecem lá. E algumas pessoas gostaram e perguntaram se eu podia adaptar para um público mais velho também. Eu disse que sim, tem tudo a ver com a capacidade desse público de mudar as atitudes e comportamentos, que eu estava falando um bocado sobre o desenvolvimento de caráter, personalidade, virtudes, coisas assim, que em princípio, crianças, adolescentes, etc., têm mais capacidade de assimilar e mudar e adaptar do que pessoas que já estão mais fixas na sua maneira de ser, não é? Inclusive, eu sei isso muito bem com o Guruji. O Guruji, quando me ensinava coisas quando eu era mais jovem, aprendia mais rápido. Hoje em dia, quer corrigir alguma coisa, eu sou mais teimoso. Pronto. Então, vamos fazer uma versão adaptada disto, ok? Mas na realidade, esse tipo de satsang, quando falamos sobre comportamentos humanos e mentalidades, atitudes, etc., são os que eu mais gosto. Porque, no final das contas, as outras coisas, as lilas, as histórias das várias divindades e as histórias com Guruji, etc., são os satsangs que alimentam o nosso coração. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo eu acho que se ficas a alimentar o coração, mas ao mesmo tempo a mente, e eu não digo por conceitos filosóficos, mas a mente não sabe como gerir o dia a dia, não sabe como se comportar em sangue ou comportar em geral no mundo, mais cedo ou mais tarde, e nos encontramos numa situação em que, ok, meu coração se sente bem, mas eu não sei como viver, não sei como lidar com pessoas, não sei como lidar comigo mesmo, que é o mais problemático. E eu começo a ter comportamentos e posturas que vão afetar não só a minha relação com os outros, mas a minha relação comigo próprio. E quando nós perdemos respeito por nós próprios, vais ver que o amor é um sentimento que faz sentir muito distante. Mesmo que tenhas recebido toda essa alimentação ao longo da vida, mesmo que tenhas essas histórias, essas experiências todas, não vai ser algo que vai surgir nesses momentos. Nesses momentos vai surgir a dúvida, vai surgir medo e outras coisas parecidas. Então, um segundo. Então, eu queria começar por falar sobre, entre as várias qualidades, as virtudes humanas que nós podemos desenvolver, existem várias, como é óbvio. A primeira é o respeito. Mas não o respeito que nós temos pelos outros, isso é uma evolução natural do respeito que nós temos que ter por nós próprios, ok? E eu acho que muitas vezes nós temos isso ao avesso, no sentido que nós primeiro nos preocupamos com o respeito que nós temos pelos outros, ou o respeito que os outros nos dão ou não, e depois nós nos preocupamos com respeito a nós próprios, no sentido que nós estamos dispostos a fazer coisas para ganhar o respeito dos outros, mas ao mesmo tempo perdendo o respeito por nós próprios.
Então eu vou assumir comportamentos e posturas que eu não quero, não me sinto bem, mas é o que a outra pessoa quer, então eu vou fazer, ganho o respeito da pessoa, ganho o afeto da pessoa, mas qual é o preço a pagar? Eu não me sinto bem comigo mesmo. O problema é que eu estou com essa pessoa 1 hora por dia, estou comigo 24. E isso é muito mais problemático, mas não vemos isso dessa maneira muitas vezes. Agora, do outro lado, só considerando a primeira parte, que é respeito por nós próprios, sem considerar o impacto que isso tem nos outros também, nos nossos relacionamentos com os outros, também é um outro extremo que nós não queremos, porque senão se tornas egoísta, ao ponto que não consegues manter amizades sinceras e produtivas com outras pessoas também, não sabes se relacionar com ninguém, e então ambos os extremos são maus, ok? Não queremos ignorar nós próprios só para satisfazer os outros, também não queremos só focar em nós próprios ao ponto que não sabemos se relacionar com os outros também, ok? Mas, tendo em conta esses dois extremos, sabendo que não queremos cair em nenhum dos dois lados, temos que montar quase que um plano, um projeto, e o projeto é o meu caráter, o meu ser, mas tem que ser uma transição, tem que haver uma transição a um ponto em que, ok, já cuidei suficiente de mim, sei o que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer, etc. Agora e como é que eu posso quase manifestar isso para fora, na minha relação com os outros, e aquilo que eu estou a oferecer, aquilo que eu estou a contribuir à minha sanga, ou às minhas relações, minha família, etc. E o Guruji sempre menciona que para seres um bom devoto, primeiro tens que ser um bom ser humano. Um detalhe que quase todo mundo esquece, ignora, porque não é conveniente. E nós temos uma angústia que é, eu preciso avançar espiritualmente, preciso estar a fazer sadhana, e estamos a comparar um com o outro, e comparamos muitas vezes a maneira como o Guruji nos trata, tipo se dá mais atenção ou menos atenção, o que for que seja. Mas sabendo que este aqui tem vários defeitos enquanto ser humano, eu tenho vários defeitos enquanto ser humano, mas eu tenho posição na Bhakti Marga, ou eu tenho capacidade de ir falar com o Guruji, ele vai aceitar e vai conversar comigo, eu tenho whatever, as oportunidades que eu posso ter. E ignoramos as peças fundamentais que o Guruji explica para a gente montar uma vida espiritual. Não só um fim de semana espiritual, não só um momento espiritual, mas sim uma vida inteira. Isso começa entendendo que Deus é uma pessoa. Mas é uma pessoa diferente de todas as outras, porque é uma pessoa que não pode ser enganada pelos nossos jogos. As outras todas podem. É uma pessoa que não vai aceitar as nossas mentiras, não vai se limitar a enxergar somente o que nós mostramos para as pessoas, porque vocês só conhecem o que eu mostro. Se vocês são pessoas observadoras, se calhar começam a entender um bocado mais quem eu sou, mesmo que eu não mostre isso. Com os meus comportamentos, as minhas posturas, as minhas palavras, etc., vocês podem começar a montar uma visão mais ou menos correta de quem eu sou. Ok? Mas em princípio, as pessoas só conhecem o que a gente mostra, o que a gente revela para os outros, não é? A questão é, nós só conhecemos nós próprios o que nós revelamos a nós próprios também. Temos muitas coisas cá dentro que nós mandamos para debaixo do tapete. E a última vez que nós olhamos para isso foi uns 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou sei lá quando. Não estamos dispostos a encarar quem nós somos. Não temos a capacidade de realizar quem nós somos. Às vezes, nem é uma questão de vontade ou não. Não sabemos como. Não sabemos como enxergar a nós próprios. Não entendemos o que nós estamos a ver. Não sabemos identificar as qualidades ou não. Então, muitas vezes, o caminho começa por aí, que é, eu tenho que entender que Deus é uma pessoa que sabe quem eu sou, melhor do que eu sei, não pode ser enganado, eu não posso fingir, e se eu fingir, só vou estar a desperdiçar tempo. Porque eventualmente eu vou chegar à mesma conclusão, que é, afinal, ele sabe que eu estava a fingir, então o tempo todo que eu perdi a fingir, a inventar histórias, não ajudou em nada. Foi um yagna de tempo. Pegas no teu tempo, esfarrar. Estás a queimar aquilo tudo. Então, primeiro passo. Podes manter os teus jogos contigo e com o mundo, mas como estamos aqui num caminho espiritual, tentar estabelecer um relacionamento com Deus, com Ele, não. Então, se eu vou abrir mão do jogo verdadeiro com Deus,
se eu vou revelar a Deus quem eu realmente sou, eu vou também pedir ajuda a Deus. Me ajude a enxergar a mim mesmo quem eu sou. Eu quero entender. Eu sei que tu sabes, mas eu quero saber também. Então, me ajuda nesse projeto. Vamos trabalhar juntos nesse projeto. E quando nós pedimos isso a Guruji é um mestre em trabalhar um assunto de vários aspectos, ou de vários ângulos diferentes, várias perspectivas diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Imagina, és um devoto, uma devota que tem problemas de autoestima. Não sabem se o Guruji está satisfeito, está feliz com vocês ou não. Então, o que vocês pedem do Guruji? Guruji, dá algum sinal, por favor, que você está satisfeito comigo, que você gosta e aprecia aquilo que eu estou a fazer, por exemplo. Okay? Então, o Guruji vai dizer assim, de um lado, eu posso fazer isso. Eu também quero provocar esses sentimentos de dúvida que você tem, os sentimentos que questionam se realmente Guruji aprova de mim ou não, porque essas dúvidas, esse autoquestionamento não é saudável, mas se tu só recebes aquilo que tu queres, tu não resolves o problema, porque ainda continuas com baixa autoestima, simplesmente estás a receber, como é que eu ia dizer, a confirmação da parte do Guruji que, pelo menos neste momento, aquilo que eu estou a fazer é agradável, mas isso não resolve o problema em si, que é, eu não tenho confiança em mim mesmo, eu não sei confiar em mim mesmo, eu preciso dessas confirmações externas, ok? Então o Guruji não quer só fazer isso, ele dá a confirmação externa porque ele não quer que você sofra, mas do outro lado ele também vai expor o problema ainda mais, provocando dúvidas. Então, por exemplo, ele vai dizer, sim, tiveste a fazer um trabalho muito bem feito, mas eu conheço outros que fazem melhor, e vai embora. Então é tipo, ok, de um lado, bom trabalho, mas leva aqui um murro na cara. Por quê? Para provocar uma reação nossa que é, bom, se outros fazem melhor do que eu, e aí? E aí? Isso é um problema se eu quero ser o melhor de todos. Isso é uma necessidade? Não. É um jogo do ego. Mas ele faz isso para ver, existe ainda alguma coisa dentro de nós que quer ser o melhor, ou que quer ouvir um certo tipo de confirmação do Guruji, que quer ouvir que o Guruji nos ama mais que os outros, etc. Então ele desperta, provoca essas reações. E ele faz isso em todos os aspectos, em todos os assuntos. É sempre tipo, sim, eu vou dar o que você quer, mas com um bocado de pimenta. Então, quando estamos a falar do autoconhecimento, tens que entender que isto vai ser um processo doloroso. Doloroso por quê? Porque vais descobrir coisas que estás a esconder de você próprio há muito tempo. Vais ter que encarar essas coisas. E mesmo tendo o Guruji do teu lado, pedindo ajuda do Guruji, isso não vai ser uma coisa que só vai aliviar o problema. Não, às vezes vai aumentar o problema. O Guruji vai não só te dar a cura, mas vai expor o problema ainda mais. Então vais te perceber que o problema não era desse tamanho, mas sim desse tamanho. Por quê? Porque o Guruji te ajudou a ver isso, a enxergar isso. Ele continua te ajudando a dar as soluções, os medicamentos. Mas primeiro tens que estar consciente de qual grande é o tamanho deste problema. Ok? Então, voltando ao assunto do respeito. Esquece a questão de dar respeito aos outros ou não. Nós corremos atrás do respeito. Nós queremos ser respeitados pelos outros. Ok? Tem muito a ver com imagem. A nossa reputação. E você vê que muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, em termos de comportamentos, como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos, as palavras que usamos, as conversas que nós temos, as amizades que nós procuramos ter, tem muito a ver, não vou dizer tudo, mas tem muito a ver com essa questão da imagem, da reputação, do respeito, daquilo que nós achamos que nós somos na cabeça e na mente dos outros. Okay? E nesse sentido, nós temos que nos tornar conscientes que esse respeito existe em formas diferentes. Respeito não é uma palavra só. Existe um respeito mais real e um respeito mais falso.
Então, o primeiro tipo de respeito, já falei sobre isso antes, mas é importante relembrar. O primeiro tipo de respeito é o respeito que nós temos ou que nós damos só pela posição que a pessoa tem, um título, um cargo. Então, por exemplo, estás no trabalho e tens um chefe, certo? E o chefe te pede fazer alguma coisa e tu vais dizer sim, chefe, ok, faço. Mas estás a pensar, este filho da... Mas não vais dizer isso, pois não, porque é o chefe. Mas a única razão por qual não vais dizer isso, ok, esse cara também é uma boa pessoa e não queres ofender ninguém, mas um dos grandes fatores vai sempre ser, é o meu chefe. Eu tenho que ter um respeito mínimo, senão eu vou perder meu emprego e eu preciso do meu emprego. Então, uma posição, uma hierarquia circunstancial cria comportamentos dentro de mim, mas os comportamentos são falsos. Os comportamentos também são circunstanciais. O que quer dizer, pelo fato que eu trato o meu chefe com respeito, isso não faz de mim uma pessoa respeituosa. Porque é um respeito circunstancial. Assim que ele virar as costas, a minha postura muda. A minha palavra muda, os meus pensamentos se mantêm os mesmos. Eu não sou uma pessoa respeituosa. Eu sou uma pessoa que consegue fingir respeito quando é necessário. Entende? Ok. Então, respeito falso. Agora pensa se existem pessoas que te dão esse tipo de respeito, mas tu acreditas que é um respeito mais profundo. Por seres chefe de alguém, ou a mãe ou o pai de alguém, familiar, quem for que seja. Na Bhakti Marga, Swami, todos nós temos situações em que nós temos posições de responsabilidade, por exemplo, sobre outros, e depois temos uns estatutos que vêm com isso, e às vezes as pessoas têm comportamentos só por causa desse cargo que você tem, mas não com a pessoa que você é. E você acredita que está a ganhar um respeito verdadeiro e confias nisso, e muitas vezes depois és magoado quando descobres que na realidade a pessoa tem uma outra opinião de você, mas só fala quando viras as costas. As fofocas com os amigos, depois tu escutas isso e pensas, mas comigo a pessoa é sempre tão correta, mas afinal pensa tal e tal. Mas não enxergas a dinâmica que tu tens com a pessoa que é. Tu tens uma posição, tens algum cargo, algum título que faz essa pessoa fingir quando está à tua frente, não é? Então vale a pena correr atrás desse tipo de respeito? Não vale a pena. Então, por que eu digo isso? Porque eu, quando era jovem, eu passei muitos anos no Brasil e também cá em Portugal. E eu conheci muitas pessoas pobres, porque eu cresci pobre, então tinha muitos amigos pobres também. E muitas vezes, quando eu falava com eles, o sonho deles era sempre o mesmo, que era, um dia, eu vou me tornar alguém, eu vou me tornar uma pessoa que vai comandar o respeito dos outros. Eles vão me respeitar. Essas pessoas que duvidam de mim hoje, vão me respeitar. E eu pensando, ok, tá bem, eu entendo. Mas, agora, com a perspectiva que eu tenho, eu olho para trás e eu penso, é essa tua ambição? Tu queres chegar a um ponto que tu és alguém famoso ou importante o suficiente para as pessoas serem forçadas a te respeitar? Mas isso tem nada a ver com quem tu és. Tem nada a ver com o teu caráter. Então tu queres, mas é um respeito falso. E não passa disso. Não passa a ser mais do que isso. E a pessoa... Isso é uma ambição? Não, eu acho uma coisa superficial. E eventualmente todos descobrem isso. Tu queres ser famoso. Tornas famoso e depois viras e diz assim para todos, epá, não confio em ninguém, não sei quem é que realmente é meu amigo ou não. Por quê? Porque eles querem ser meus amigos não por causa de quem eu sou, mas pela fama que eu tenho, pelo dinheiro que eu tenho. Não é? Então, esse tipo de respeito nunca presta. Não corre atrás disso e não foque demais em dar esse tipo de respeito também. Se alguém exige esse tipo de respeito de você. Porque é um jogo falso, de ambos os lados. É um jogo circunstancial, não é verdadeiro. As pessoas podem respeitar essas celebridades assim que fazem uma coisa errada. Acabou. E estão prontinhas para jogar lama em cima dessa pessoa. Certo? Ok. Eu conheço uns casos específicos na Bhakti Marga de pessoas que tinham posições. E enquanto estavam nessas posições, vamos dizer que tinham uma postura um bocado mais bruta.
abusavam um bocado do fato que tinham poder e as pessoas ficavam todas caladas, respeitando porque tem a posição X. E depois o Guruji, pelas razões dele que ele tem, tira essa pessoa dessa posição. Aí essa pessoa se torna uma pessoa normal, como as outras todas. E agora? A pessoa já não tem toda essa moral. Então essa pessoa desaparece, porque já não tem coragem de aparecer em frente dos outros com aquela carinha, sabendo como tratou as pessoas. Sabendo que as outras pessoas também não têm respeito nenhum. Agora que já não tem aquele título. Eu já vi isso, já vivi isso, já conversei com essas pessoas, já ouvi tantas histórias disso. Não façam isso. Não vale nada. Ok? Primeiro tipo de respeito. Segundo tipo de respeito tem a ver com as nossas competências. Daquilo que nós somos capazes de fazer. Tu vês isso também no mundo das celebridades. Antigamente, hoje em dia já não é assim, mas antigamente, para te tornares uma celebridade, tinhas que ser bom em alguma coisa. Tinhas que saber fazer alguma coisa com alguma competência. Hoje em dia já não. Tens vários métodos de se tornar famoso em que não tens que ter competências nenhumas, mas ok. Vamos com um modelo mais tradicional, para o argumento que eu vou trazer aqui agora, que é: tu não conheces essas pessoas. Por exemplo, tens um músico que canta super bem. Começas a adorar, eu adoro esse, é top, blá 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 blá. Conhece a pessoa? Não. Sabes se é boa pessoa? Não. Sabes qualquer coisa sobre o caráter da pessoa? Não. Tu sabes que canta bem. Tu sabes o que o marketing dessa pessoa está a pôr nas redes sociais. E vão pôr as piores coisas? Não. Claro. Isso não se chama marketing. Então, mas na mesma damos respeito. Mas na mesma nós, quase que de uma forma inconsciente, nós damos esse respeito porque o ser humano sempre aprecia competência em qualquer aspecto, em qualquer forma. Eu, pelo menos, confesso que sou assim. Se eu vejo alguém que canta bem, cozinha bem, dança bem, fala bem, o que for que seja, mesmo não conhecendo nada sobre a pessoa, já tenho um certo respeito pelo fato que, bom, és super capaz em área X e eu tenho uma apreciação por isso, um respeito por isso. Agora, é justo? É correto? É verdadeiro? Não. E sabes por quê? Porque o talento, a competência também tem muito a ver com talento, não só com esforço. Vou te dar um exemplo. Eu posso me esforçar e treinar 10 horas por dia ou mais para o resto da minha vida. Okay? E eu nunca vou cantar tão bem quanto, sei lá, um cantor profissional. Ok? Então é uma questão de esforço? Não. Às vezes é uma questão de talento natural. Tu tens ou não tens. Então não tem nada a ver com o teu esforço. Zero. Então estás a respeitar o quê? A pessoa nasceu com talento. Respeitas a pessoa por isso? O que a pessoa fez para ter esse talento? Não ias ter mais respeito para alguém que treina 10 horas por dia para desenvolver metade da capacidade da outra pessoa que tem aquilo sem se esforçar um segundo? Estás a respeitar o quê? Então tu fez isso em vários aspectos, em várias coisas. Então a pessoa que tem o talento, vamos agora ver isso do outro lado da moeda, a pessoa que tem o tal talento exige ou comanda o respeito dos outros na base do quê? Porque consegue abrir a boca e uns sons agradáveis saem da boca? Te digo uma coisa, eu, ao longo da minha vida, comecei a aprender a respeitar aquilo que é alcançado através do esforço e só isso. Por quê? Se uma coisa vem de uma forma natural, sem esforço, etc., não é uma questão que eu tenho que respeitar ou desrespeitar, não tem que ir para o lado oposto. Eu simplesmente ignoro. Por quê? É o karma da pessoa, é a natureza da pessoa, é a vontade de Deus, por exemplo. O que eu vou tirar disso de inspiração? Eu posso usar esse exemplo como uma inspiração para mim? Não. Ok, essa pessoa tem um talento top. Ok, eu vou perguntar para a pessoa, o que tu fizeste para desenvolver isso? Porque eu também quero. O que fizeste? Eu nasci.
Ah, ok, obrigado pela inspiração. Entendem o que eu estou a dizer? Então não é uma questão de desrespeitar. Não estou a falar sobre isso. Mas é uma questão de, se tu tens respeito por algo que nem fizeste nada para alcançar, uma coisa natural, esse respeito é profundo, é muito verdadeiro? Não. Novamente, é um respeito circunstancial, que tem a ver com uma habilidade e não com o seu caráter. E muitas vezes, quando tu depois conheces quem a pessoa realmente é, perdes esse respeito também. Ok? Eu tenho isso como um exemplo. Eu antigamente, não sei se é muito correto dizer isto, mas eu tinha uma espécie de carreira na música da Bhakti Marga. Okay? Eu cantava um bocado, eu tocava mridanga, aparecia um CD da Bhakti Marga, nos vídeos no YouTube, etc. Felizmente já não estão no Spotify. Mas eu tinha uma carreira assim, mais ou menos, na música da Bhakti Marga. E o Guruji sempre pedia que eu tocasse mridanga quando ele cantava e coisas assim. Okay? Mas nós tínhamos uma música na altura, uma cantora cantava que era um pouco complicada. E ela era muito exigente. Então quando eu estava tocando mridanga, ela sempre estava assim ficava chateada assim dentro de 5 segundos, porque as pessoas não estavam a tocar como ela queria. Então ficava a exigir mais rápido, melhor, blá, blá, blá. E eu tocar aquilo, não sabia como tocar melhor, estava no meu limite. E ela exigia mais e mais e mais. E eu estressado, num pânico, não sabia como tocar melhor. Já estava a suar, os dedos já estavam a doer. E eu preciso disto para quê? Isto é um ato devocional para servir o meu guru, tudo certo. Mas não preciso estar a levar com isto. Então, parei de tocar. Não toco. E ela, como não tocas? Como não tocas? Toca agora! Não toco. Eu levantei e fui embora. Ela passou-se. Cantora extraordinária. Atenção, extraordinária. Com um talento brutal. Mas um feitio. Meu Deus. E é isso que eu estou a dizer, entende? Mas todo mundo respeita, ou respeitava. Ok? Até conhecer a pessoa por detrás do talento. Isso vale alguma coisa? Não. Então, tu tens o respeito das pessoas até as pessoas te conhecerem. Grande respeito que tu tens. E eu fiquei traumatizado com aquilo e desisti da minha carreira musical. Eu encontrei uma outra maneira de servir o meu guru, também com microfone, em que os meus dedos não doem, eu não farto-me suar. O Guru está-se a queixar. O Guruji está bem ao canto, cara. Não há limite de maneiras de servir. Pelo menos mridanga eu dou. Ui, vai tudo bem, tá bom. Os pratos estão a voar. Isto já não é culpa minha. As flores pode segurar? Se calhar põe aqui embaixo, antes da mesa, porque senão Por ao pé de si. pode ser. Se calhar é melhor pôr aí uma pedra ou qualquer coisa atrás, senão isso vai embora outra vez. Ok. Enfim, como eu estava a explicar, essas coisas, esse tipo de respeito, novamente, é um respeito circunstancial, não é um respeito que eu recomendo vocês correrem atrás disso. Se vocês têm problemas de autoestima, vocês querem aprender a dar e receber respeito, não façam pelas competências ou pelo talento que você tem ou não tem. Não pensem que, se eu treinar isto e desenvolver talento X, aí sim as pessoas vão me respeitar. Não pense dessa maneira. Então, as duas dicas até agora é: não corram atrás de um trabalho, de um título, de um cargo, de uma posição, pensando que, depois disso eu vou ter o respeito das pessoas. E segundo, não corram atrás de um talento pensando que, depois de obter esse talento as pessoas vão me respeitar. Em ambos os casos, sim, vão te respeitar, mas é um respeito falso, circunstancial. Esquece isso.
Ok? Terceiro tipo de respeito é o respeito pelo teu caráter, por quem você é. Okay? Não tem nada a ver com a tua posição, com quanto dinheiro tens ou não tens, com quanto talento tens ou não tens. Tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com o teu comportamento. Okay? É o respeito mais difícil de obter, mas é o único que é verdadeiro. É o único que sobrevive às situações todas. Não é circunstancial. A não ser que quem você é também é circunstancial. Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós somos pessoas que acabam sendo produtos do lugar das pessoas à vossa volta. Então, vocês não são ninguém, digamos assim, mas sim um produto das pessoas em que vocês, ou com quem vocês passam tempo. Por que eu digo isso? Porque você vê muitos devotos, quando vão para o ashram, têm um comportamento, que estão rodeados por outros devotos, pelo Guruji, etc. Saem do ashram e têm outro comportamento, que já não estão com os devotos. Mas a questão é, então, quem é a pessoa? Qual é a versão verdadeira? A versão ashram ou a versão mundo? Ambas são verdadeiras? Ok, mas então por que tu mudas tanto? Parece que o comportamento, os valores, a ética, tudo muda por completo. Por quê? Te digo por quê. Porque as pessoas estão a tentar satisfazer as expectativas de dois grupos muito diferentes. Então aqui, para ser aceito, para ser parte deste grupo, eu tenho que ser assim. Mas quando eu estou lá, para ser aceito, também tem que ser assado. Certo? Mas afinal, quem é que eu sou? Depende de onde é que você me encontra. E com quem. E a fazer o quê? E é uma resposta que não presta. Então, se tu aceitas, ok. A primeira pergunta é uma pergunta que eu faço a mim mesmo, que é: quem é que eu quero ser? Chegas a uma resposta. A resposta é: eu quero ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa correta, uma pessoa altruísta, uma pessoa que sempre dá prioridade ao coração do que à mente, etc, etc, etc. O que for que seja a tua decisão, a tua escolha. Aí tens de começar a montar o projeto. E como é que eu vou me transformar nessa pessoa que eu quero ser? Então, o primeiro ponto é a clareza. Eu sei o que eu quero ser. E eu decido isso e eu escolho isso conscientemente. Eu quero ser assim. É isso. Essa definição te torna o teu norte. Então, quando estás no mundo, quando estás a fazer qualquer coisa, em qualquer circunstância, sempre pegas no... Como é que é aqui o compass? Compasso. Ah, não, bússola. Bússola. É isso? É a bússola. É. Pegas na bússola e pensas assim: onde é que está o norte? E o teu norte é aquela definição que tu chegaste com essa introspeção. Quem é que eu quero ser? Não é para julgar. É quando não sabes como agir. Pegas naquilo e vês qual é o meu norte. Assim eu vou saber como reagir em situação X. Entendem? Não é para julgar. É para saber, ok, se eu realmente quero ser assim, esta situação está a me desafiar, como é que eu vou responder de uma forma mais coerente com aquele norte, aquela decisão minha? Quando não tens aquilo definido, como é que sabes? Como é que vais responder uma situação da maneira mais fácil e mais conveniente naquele momento? E vai sempre ser assim. Porque quem quer ter uma vida difícil? Quem quer complicar a vida? Ninguém quer. Então, muitas vezes, nós reagimos da maneira mais conveniente. Mas isso não significa a melhor maneira. É a maneira mais fácil. Não sabemos nos controlar. Não sabemos dizer não. Porque dói. Eu digo não, a pessoa vai ter julgamento X sobre mim. Mas se eu disser sim, eu vou ter julgamento X sobre mim mesmo. Não é? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual é o julgamento que mais nos perturba? E muitas vezes as pessoas dizem: não. Eu fico mais perturbado se a outra pessoa tiver o julgamento sobre mim. Eu consigo lidar com os meus próprios julgamentos.
ok? Mentira. Tu diz isso só porque naquele momento é verdade. O julgamento dos outros sempre machuca mais do que o nosso próprio, naquele momento. Mas eu repito, aquela pessoa só está à tua frente 1 hora por dia, no máximo. Tu estás contigo 24 horas por dia. Se tu pedes respeito por você próprio, pelos teus comportamentos e as tuas coisas que tu estás a fazer, que vão contra os teus valores, contra o que você quer ser, vais sofrer 1000 vezes mais do que desapontando qualquer outro ser humano. Te garanto. Então, quando nós corremos atrás desse terceiro tipo de respeito, respeito pelo caráter, também temos que saber como é que eu vou ganhar esse tipo de respeito. É só quando eu mantenho coerência entre aquela visão que eu tenho, aquele norte de quem eu preciso ser e como eu estou agindo e o que eu estou falando. E tem que existir uma coerência ao máximo possível. E quando isso começar a acontecer, essa coerência entre a minha ideia, a minha visão, o meu ideal, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, as pessoas vão começar a te respeitar, mesmo que se não concordam com isso, mesmo que se não gostam das tuas decisões e escolhas, mas vão respeitar porque tu és uma pessoa que não é hipócrita. És uma pessoa coerente, és uma pessoa que tem os seus valores e mantém os seus valores, irrespectivamente das circunstâncias. Não é que abandona os valores só para me agradar. Eu conheço muitas pessoas que já abandonaram os seus valores para agradar a mim. Mas não conseguiram me agradar. Porque eu vi que estavam a abandonar, estavam a ir contra elas próprias, e eu perdi respeito pela pessoa, mesmo que a pessoa estava a agir de uma forma para me agradar. Porque eu vejo, não é o que queres fazer. O que tu estás a fazer? Estás a atrair você própria só para agradar a mim? Eu não posso confiar numa pessoa assim. Eu não vou te dar respeito por isso. Eu te iria respeitar 1000 vezes mais se olhasse na minha cara e dissesse, desculpa, Swami, mas não. Não vou agir assim, não vou fazer isto, não vou falar assim, porque isso não é compatível com os meus valores. Isso não é a pessoa que eu quero ser. Espero que você entenda com todo respeito, mas não. E com todo respeito? Sim, concordo. Com todo respeito vou aceitar uma interação dessas. Muitas vezes o Guru pede exatamente isso. Ele olha para os seguidores, olha para os devotos e diz assim, sejam sinceros comigo, sejam sinceros com vocês próprios. Não façam as coisas só porque eu estou a pedir, se vocês não sentem, se vocês não querem. Atenção! Muitas vezes ele pede coisas de nós que nós não queremos fazer em termos do ato específico, ok? Mas temos um outro filtro que é, eu quero fazer em geral o que ele acha que é bom para mim. Agora, nos detalhes específicos, às vezes eu posso não concordar com um método ou outro. Mas aí eu tenho que questionar. O meu desacordo com este ato específico é maior do que a minha vontade geral de seguir o que ele tem para me dizer? Aí é uma comparação pessoal. E aí eu escolho, não. Posso não concordar neste momento, ou posso não gostar neste momento desta instrução, mas isso não vai fazer com que eu abandone a escolha geral que eu fiz na minha vida, que é seguir os conselhos dele. Então eu vou fazer, mesmo não gostando. Isso não é hipocrisia, porque eu estou a seguir uma vontade maior e mais profunda, que é seguir as instruções gerais dele, que é uma coisa que eu me comprometi, eu prometi a seguir sem saber quais iam ser todas as instruções específicas após esse compromisso. Então, por exemplo, escolhes ser um devoto, ou brahmachari, ou o que for que seja, e estás a prometer obediência ao Guruji. Mas sabes tudo que ele vai te pedir no futuro? Não. Então, tu confias na ideia, no princípio que é, em princípio, eu concordo em seguir o que você pede de mim. Agora, no detalhe, vamos ver quando os casos surgem, não é? Então, repito, isso para mim não é hipocrisia. Quando um desses atos surge, eu não gosto, mas não gosto ao ponto de querer romper essa visão mais ampla da minha vida, essa visão que eu quero seguir meu guru. Não, então, não é hipocrisia. Vou seguir mesmo não querendo. Isso acontece em amizades também, acontece em casamentos também,
que é, ok, meu marido fez algo que eu não gosto, mas isso põe em causa o fato que eu quero que ele seja meu marido? Por exemplo, temos que comparar e não gosto do ato, mas não é grande o suficiente para pôr em causa a minha escolha de manter ele como meu marido, por exemplo. Então, não é que eu vou ignorar, mas também não vou criar um problema maior do que tem que ser, porque eu não quero pôr em causa a decisão maior e mais importante, que é mantermos juntos. Entendem? Então, muitas vezes nas amizades, nas famílias, etc., nós vamos ter brigas, vamos ter desacordos. E não é que estamos a ignorar, mas estamos a comparar com algo maior, algo mais profundo, mais importante. E escolhemos conscientemente não criar problemas de algo onde nós não concordamos, porque valorizamos algo ainda mais. Isso não é hipocrisia. Não é incoerência. Ok? E é importante entendermos isso. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos a analisar nós próprios, nós vamos encontrar defeitos dentro de nós. Coisas que não gostamos. Ok? E, por exemplo, eu tenho uma má qualidade, eu enxergo essa qualidade, não gosto. Agora, é sensato chegar à conclusão que, por eu ter identificado um defeito dentro de mim, eu sou uma má pessoa? Isso faz sentido? Não. Um defeito não torna uma pessoa uma má pessoa, não é? Agora, faz sentido ignorar o defeito também? Dizer, pronto, tenho um defeito, mas eu continuo sendo uma excelente pessoa, então caga no defeito e siga em frente com a vida. Também não é preciso, não temos que ir nem 8 nem 80, não é? Então, tem um defeito, isso não torna de mim uma má pessoa, não preciso me chicotear e julgar. Ao mesmo tempo, vamos gerir este defeito, vamos tentar trabalhar este defeito para que este defeito não se torne maior, ao ponto que sim, começa a afetar quem eu sou como uma pessoa. Porque um defeito depois começa a envenenar as outras qualidades que nós temos. Se calhar temos 2, 3, 4, 5 defeitos depois de algum tempo. Okay? Por exemplo, ego, arrogância, é uma dessas qualidades, defeitos, que começam a envenenar as outras qualidades que nós temos, e essas virtudes se tornam defeitos também. Ok? Então temos que ter um bocado de cuidado também nessas coisas, não podemos ignorar. Então, o projeto de desenvolvimento de caráter é um projeto complicado, é um projeto que demora, é um projeto perigoso, porque existem tantas oportunidades para julgar a nós próprios e julgar os outros nesse projeto. É um projeto que o Guruji ama, mas ele ama à maneira dele, o que significa que ele ama o quanto ele vai poder te desafiar ao longo desse projeto, o quanto ele vai poder criar vendavais na vossa vida ao longo desse projeto, mas sempre com a mesma intenção, que é te tornar consciente daquilo que você tem dentro de você e depois te dar as ferramentas para poder resolver isso. Se tu estiveres disposto a colaborar com ele. Muitas vezes, quando o vendaval vem, a gente foge. Não é? Foge para onde? Abrigo. Para casa, para a caverna, fecha a porta. Para esconder da tempestade, do vendaval, do que for que seja, não é? Ok. E depois, quando passa? Às vezes, nós não saímos, ficamos lá dentro, na zona de conforto. Mas aqui é melhor ficar cá dentro, porque aqui o vendaval nunca vai me afetar. Então, não vou arriscar sair lá para fora de novo. Se calhar, vem um outro desastre qualquer, mas aqui dentro de casa, com a porta fechada, tranquilo. Mas assim, já não estás a colaborar com ele. Então, eu sempre digo, o Guruji é uma pessoa que respeita a todos vocês, não vai forçar nada, mas, se vocês se declaram disponíveis a trabalhar com ele, aí não, por favor, não fiquem surpresos se o Guruji aceita esse convite. Entendem o que eu estou a dizer? Se você foge para dentro da casa e fecha a porta, ele não vai bater na porta e abrir. Fique na sua, então. Mas se você abrir, Guruji, eu quero amar Deus, eu quero isto, quero aquilo, ele diz, sim, ok, tá bem. Então vamos a isto.
Mas nós temos que ser inteligentes, temos que saber percorrer esse caminho com Ele. Não contra Ele, com Ele. Então eu repito, eu estava tendo uma conversa 3 dias atrás com uma Mataji que tem muito talento, é uma pessoa super abençoada, tem muito talento, teve experiências incríveis ao longo da vida, mas sempre sofreu muito com baixa autoestima, sempre sofreu muito com falta de confiança nela própria, em todos os aspectos. Na aparência física, no trabalho, nas amizades, nas relações, no que for que seja. Mas olhando de fora, é tão estranho, porque é uma pessoa que parece ter tudo na vida. Entendem? É bonita, tem talento, tem vários amigos, tem uma vida super boa, mas o único problema é que ela não enxerga isso. E tu podes contar, explicar, tentar demonstrar isso de 1000 maneiras diferentes. E ela não aceita. Mas a minha mente, ela diz, a minha mente não enxerga o que tu estás me explicar. Eu vejo de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. E é tão frustrante. Tu vês sempre nessas conversas, eu adoro só porque me ajuda a colocar os pés no chão, que é, tu vês o quanto tu não consegues mudar os outros. Tu podes querer ajudar, podes ter as ferramentas todas, as explicações todas, o conhecimento todo, mas às vezes... E eu virei para ela e disse assim, olha, já que eu não consigo, estou a tentar, mas não consigo te ajudar nesse aspecto. A única pessoa que eu, obviamente, acredito que consegue te ajudar é o Guruji. E ela responde, mas eu não converso com o Guruji. Eu não tenho proximidade ao Guruji. Eu disse, tudo bem, aceito. Como 99,9% das pessoas, não é? Então, ok, é de esperar. Mas és devota dele. E eu repito, eu não consigo te ajudar. A tua família consegue te ajudar? Ela disse, não, minha família não me ajuda nisto. Então, é mesmo só o Guruji que vai te ajudar. Então, vamos conversar sobre como é que nós vamos iniciar esse processo de ajuda. E ela diz, ok, vamos, me ajuda. Me ajudem a entender como me relacionar com o Guruji para ultrapassar este problema. A gente só quer tudo bem. Então, primeira coisa, tu faz as orações, tu fazes o teu japa, fazes o teu kriya. E ela, ok, mas isso é tudo sadhana, já sabemos disso, já 1000 pessoas pediram para a gente fazer isso, inclusive o Guruji. Eu disse, não esquece, eu não estou te pedindo para fazer porque é correto. Eu não estou a pedir para você fazer o teu sadhana porque está no manual de devotos. Eu estou a dizer para fazer essas coisas com uma intenção super específica, ok? Espera, ainda não expliquei qual é a intenção. Tu tens que ir para as orações, tu tens que fazer teu kriya, tens que fazer o teu japa, tens que fazer tudo isso, ok? E eu quero que tu faças 2 coisas, tenhas 2 coisas na tua mente. Primeiro, um pedido constante. Deus, me dê a força para encarar o que eu tenho que encarar e a sabedoria para reconhecer o que eu tenho que reconhecer. Ok? Não estás a pedir para ele mudar nada, para colocar ou tirar alguma coisa da tua vida, mas só para te ajudar a ultrapassar o que já tens que ultrapassar e para reconhecer o que tens cá dentro. Não o que está cá fora, o que está cá dentro, só para reconhecer. Porque eu vejo isso. Eu vejo quem tu és melhor do que tu vês quem tu és. Tu não precisas de mais nada, só precisas enxergar o que já tens. Ok? Então, peça ajuda. E ela, ok, vou pedir ajuda. E por que eu tenho que fazer esses sadhanas todos? Porque o pedido de ajuda, sem esforço, é um pedido muito fraquinho. Por exemplo, se eu estivesse em casa, deitado assim no sofá, mãe, estou com fome. Okay? Se a minha mãe está de bom humor, se calhar ela traz alguma coisa para comer. Mas normalmente ela vai dizer, fantástico, e a cozinha está ali. Levanta o teu cu, dá uns passos para a cozinha e faz uma cena, alguma coisa do tipo. Certo? És capaz, então faz. Se não és capaz,
pode pedir a minha ajuda. Certo? Ok. Guruji é igual. Guruji, me ajuda a enxergar quem eu realmente sou, me ajuda a sentir melhor, me dá a força que eu preciso, etc. E ele, tá bem. E o que tu estás a fazer? Qual é o teu esforço? O que tu estás a fazer para tentar alcançar esses objetivos? Ok, estás a esforçar. Eu estou a fazer a minha parte. Sentar no teu quarto, a chorar sem fazer nada e pedir Guruji me ajuda, não vai funcionar. Desculpa, não vai. Mas sabe bem, mas não vai ajudar. Mas ir para as orações cansa, mas vai te ajudar. Ok. Segundo passo, segunda coisa que tens de fazer enquanto estás a fazer esses sadhanas todos. Pensas, qual é o meu problema na realidade? Então, no caso dela, como eu já tinha explicado, ela não se percebe, ela não se enxerga. Então eu disse, ok, então se tu sabes que é esse o teu defeito, então eu quero que enquanto estás a rezar, enquanto estás a fazer o Kriya, enquanto estás a fazer o Japa, enquanto estás a fazer o que for que seja, desliga tudo que é externo. Porque isso não é o teu problema. O teu problema é o que está cá dentro. Ok? Então estás a cantar e eu não quero te ver a olhar para os outros. O que eles acham? Qual é a cara? Qual é a reação deles? Não interessa. Fecha os olhos. Olha para dentro. Estás a fazer o japa? Fecha os olhos. Ah, mas eu quero ver as deidades. Não me interessa. Fecha os olhos. Estás nas orações? Fecha os olhos. Mas eu não gosto. Fecha os olhos. O teu problema não é com as coisas externas. Então, mergulha aqui dentro. Porque o problema está aqui dentro. Ok, está bem. Estava toda chateada. Então, eu fui para as orações do próximo dia e eu estava procurando ela. Então, eu estava no altar a fazer o puja e olhar. Cada 10 segundos, eu ver se eu encontro a Mataji. Encontrei. Estava com os olhos abertos. E eu paro o puja. Ela, obviamente, eu parando o puja, olhei para ela, ela vê que eu estou olhando e eu... Ela fecha os olhos. Ficou com os olhos fechados, acho eu. O resto das orações. Fui ter com ela. Então, como é que foi? Pois, se calhar é mais difícil do que eu tinha pensado. Essa cena de desligar do mundo externo e mergulhar aqui dentro. É difícil. E eu, pois, se fosse fácil, estávamos todos iluminados. E ela, tá bem. Próximo dia, 2 dias depois, 3 dias depois, isto é muito recente, falei com ela, então, como é que está correndo? E ela, não sei, mas eu acho que estou a progredir, estou a avançar nisto, porque eu sinto que, pronto, como eu desliguei dos estímulos externos, como já não ligo para o que as pessoas estão a pensar, não estão a pensar porque eu não vejo, não porque eu não ligo, mas porque eu não vejo, fatalmente eu não sei o que as pessoas estão a pensar ou não, eu começo a me perceber um bocado mais dos meus sentimentos e dos meus pensamentos e aquilo que está cá dentro e não ligo tanto para aquilo que está lá fora. Eu digo, perfeito. Naquele dia, o Guruji vai e fala com ela. Do nada. Eu não tinha falado com ela há muito tempo. E ela corre para mim depois. O Guruji falou comigo. É sério, o que ele disse? E ela disse assim para mim. O Guruji disse que eu devia fazer mais sadhana. É sério? Não. Ele, sim, do nada. E eu pensando, eu faço sadhana. Aí eu perguntei para o Guruji, eu disse, Guruji, mas que tipo de sadhana? E o Guruji disse, qualquer sadhana. E ela, achei essa resposta muito estranha. O Guruji normalmente é muito específico no sadhana, mas ele disse qualquer sadhana. Então eu perguntei, mas Guruji, pode ser só japa então? Só faço japa e mais nada? E o Guruji disse, pode, mas faça com os olhos fechados. E eu disse, eu estou super conectado com o meu Guru. E ela, mas não, agora eu estou com uma confiança enorme, agora acredito neste processo. Isso é algo que isso, tá bom. Isto foi só uns dias atrás. Hoje de manhã,
troquei umas mensagens com ela e eu disse, como é que está correndo? E ela disse, vou te ser sincero, está a me custar muito. Por quê? Porque quando eu sento agora e fecho meus olhos e faço o meu sadhana, eu tenho que estar a fazer mais nada, porque eu não posso fazer coisas com os olhos fechados, não é? Então, naturalmente, eu mergulho muito mais no sadhana, porque eu confesso que tenho esse mesmo defeito. Como eu faço o meu japa com os olhos abertos? Eu faço com coisas mundanas também, coisas normais. Estou a andar, estou a passear, estou a conversar, estou a ver whatever, um filme ou um vídeo no YouTube ou o que for que seja, fazendo japa. Então, é um japa muito mais mecânico. É uma coisa que, sim, confio que está a ter um efeito em mim, mas não é uma cena assim de mergulhar naquilo, de realmente parar o mundo, parar tudo, e agora só chega de tranquilidade para a Brahmanena Maha, não é? Então, ela estava a fazer isso, porque o Guruji pediu, eu tinha dito, e ela começou a fazer isso. E ela disse, é incrível o quanto eu já me sinto mais confortável comigo mesma, o quanto eu começo a acreditar aquilo que as pessoas estavam a dizer sobre mim. E eu disse, consegues me dizer exatamente porquê? Ela disse, não. Eu não consigo explicar o porquê, eu não consigo explicar o processo de, isto aconteceu, e porque isto aconteceu, isto causou isto, e agora eu estou me sentindo assim. Eu só vejo que, desligando do mundo exterior e conectando com o mundo que eu tenho cá dentro, conectando com Deus de uma forma mais profunda, eu de repente não ligo para essas imagens falsas, as ideias falsas, histórias falsas que me perturbavam diariamente. Perdem importância. E eu me sinto bem. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente olha para nós próprios, a gente pensa, sim, eu concordo com o que o Swami está a dizer, temos de desenvolver o nosso caráter e respeito assim, assado, blá 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 blá, mas é um projeto complicado demais, é difícil demais, não tenho as ferramentas, não consigo pagar um terapeuta para me ajudar nisto. E às vezes tudo que tens que fazer é fechar os olhos e fazer o teu japa. Nem as 10 ou 20 técnicas que o Guruji já deu, uma só. Mas faz essa bem feita, mergulhas naquilo com sinceridade, desligas do mundo durante 5 minutos, se for 10, 20, 30, 1 hora, ainda melhor. Mas começas com uma prática séria e profunda, mesmo que só for 5 minutos, e tu vais ver que consegues avançar tanto e tão rapidamente, e não é que consegues entender o porquê, não segue nenhuma metodologia a não ser a graça divina, e depois vais te questionar, e por que eu não fiz isso mais cedo? Por que eu tive esses anos todos possuindo essas ferramentas todas, mas por que eu nunca fiz? E depois de criticar e questionar, simplesmente vai dizer, não vale a pena questionar, simplesmente toca fazer. E vai se sentir muito melhor. Eu te digo isso porque quando o Guruji estava a dar o curso de Chandilya Bhakti Sutra recentemente, ele questionou os devotos que estavam lá, quem que fazem o japa 1 hora por dia? Não é? E vários devotos não levantaram a mão. Eu levantei a mão. Okay? Mas eu levantei a mão a dizer que eu faço o meu japa 1 hora por dia. Porque é verdade. Mas eu a levantar a minha mão, eu me lembro muito bem como eu me senti naquele momento. Ok? Eu me senti tão falso. Ok? O maior mentiroso daquela sala. Mas eu levantei a mão porque eu faço 1 hora. Mas é assim, é 1 hora contada. Ok? É 1 hora misturada com 1000 outras atividades. E para chamar aquilo de sadhana, é um abuso da palavra sadhana. Ok? Mas eu faço. 1 hora. E tinha um outro fator na minha mente que é, imagina se eu não levantasse a minha mão agora. Era mal. Para minha imagem, para minha reputação, para o meu ego. Eu olhei para ver quem é que estava a levantar as mãos. Olha, o Swami Kuru levantou a mão. Então, esquece, vou ter que levantar 100%. Mesmo se fosse mentira, não me interessa.
Se os outros homens levantaram, aqui estou eu. Ok? Essas mentalidades, estás a ver? E nós temos isso em tantas coisas. Sabes, eu faço puja de vez em quando, por quê? Porque o Guruji mandou. Estava lendo Bhagavad Gita, fui para as orações, fui para o ashram, fui para isto, fui para aquilo. Mas não é só comparecer, não é só pegar na mala ou pegar naquele livro, é mergulhar naquilo. É abrir o Bhagavad Gita e mergulhar nas ideias. O que significa, se tu estás a ler uma página do Bhagavad Gita, tu não podes fechar o livro depois de 5 minutos e pensar, sim, eu entendi tudo. Como? Se tu não paras para refletir, pensar e mergulhar naquilo durante um dia inteiro, 2 dias, uma semana, o que for que seja, estás a ver? É uma coisa tão superficial. E depois vais ter expectativas que isso vai te ajudar de alguma maneira? Não, é uma espiritualidade tão superficial. Mas teoricamente tu vais mentir a você próprio, vais dizer, eu estou a cumprir todas as expectativas de um devoto. Eu estou a fazer aquilo que o Guruji pede de mim. Mas estás mesmo? Entende o que eu estou a dizer? Vocês vão para o yagna. O que tem que fazer? Pega no arroz, joga no fogo, svaha. Todos vão fazer isso. Ok? Então, o ato é correto. Mas é mesmo? Não, por quê? Só vai ser o ato correto, um yagna produtivo, que vai realmente ter algum valor, se você fizer cada movimento com intenção, com profundidade, que é, eu estou aqui neste yagna, qual é a minha intenção? Uma pergunta só, tão simples. Com qual intenção eu estou a fazer este yagna? Para oferecer o quê para dentro deste fogo? Os meus problemas, os meus apegos, a minha devoção, o meu serviço para os outros. Mas só swaha, swaha, swaha? Com uma mente vazia? Com uma mente viajando para onde é que eu tenho que ir às 8 horas da tarde? O que eu vou jantar hoje? O que eu vou fazer amanhã? Mas participaste do yagna, parabéns. Estás a ver? E o quanto nós contamos a nós próprios essas histórias. Hoje eu fiz o meu japa. Não é? Então, repito, essa Mataji há anos e anos e anos sofre. Há menos de uma semana decidiu mergulhar no sadhana do japa e já se sente 1000 vezes melhor. Mas essa pessoa já faz japa há mais de 15 anos. Mas está a sentir o efeito dentro de 3 dias. Por quê? Porque fechou os olhos. Depois as pessoas vêm dizer que a espiritualidade é complicada. Nós somos complicados. Nós somos super complicados. Espiritualidade, super simples. Tu ouves os satsangs do Guruji, é super simples. É 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, 5 minutos por dia. Cada ano ele inventa outra coisa. Cada ano eu peço que vocês tirem 1 minuto no final do dia para dizerem tal e tal e tal, e intenção tal e tal. Próximo ano é 2 minutos, próximo ano é 5 minutos, depois é 1 minuto de novo. Ele só está a inventar coisas para te motivar a sentar de uma forma genuína por alguns minutos e ter uma prática sincera, mesmo que só for alguns minutinhos. Entendem? Mas, eventualmente, temos que crescer e tornar adultos e pensar, se calhar consigo fazer mais que 1 minuto, não. Se calhar faço 20, meia hora, 45 minutos, 1 hora de sadhana sincero por dia. Eu sacrifico 1 entre 24. O Guru é muito exigente. Mas eu prometo que se tu fizeres isso, mesmo, o que tu ganhas em troca. Eu sei disso porque eu não mergulhei dessa forma em todos os sadhanas que eu fiz na minha vida. Okay? Eu não mergulhei dessa forma no Om Chanting, por exemplo. Todos sabem. Tá bem, eu vou fazer Om Chanting. Mas de um mergulho, por exemplo, já mergulhei muito. Por exemplo, nos satsangs do Guruji, em que eu literalmente ponho um satsang do Guruji e eu sento e fecho os olhos. Não é satsang enquanto eu estou a cozinhar, não é satsang enquanto eu estou a conduzir, não é satsang enquanto eu estou a correr, ou o que for que seja. Também tem valor, atenção. É satsang puro. Eu estou 100%
a disputar, Guruji. Mais nada. Não estou a misturar o teu satsang com mais nada. Feche os olhos, só satsang. Teve uma fase da minha vida, 2016, acho eu, em que eu, por volta de por uns 9 meses, todos os dias 3 horas de satsang, no mínimo. E o desafio era 3 horas, só ouvir satsang. E depois, assim que acabasse 3 horas, escrevi os satsangs do Guruji, de memória. Ok? Depois, eu checava. Muitas vezes era uma besteira, tipo, esquecia de muitas coisas. Mas muitas vezes, e após 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 5 meses, após, aí não, aí já começas a lembrar de tudo. O que o Guruji diz sobre assunto X? O que o Guruji diz sobre assunto Y? Tenho aqui o satsang inteiro. Te digo tudo. E mergulhando nas palavras dele, como um sadhana. E eu tive o privilégio de ter essas 3 horas disponíveis todos os dias. Atenção, eu sei que isso não é fácil. Mas eu sei o quanto isso pode nos ajudar, quando tu mergulhas numa coisa sinceramente. Eu mergulhei no Bhagavad Gita. Quando eu tinha que ensinar Bhagavad Gita, no início, eu passava o dia inteiro só a ler, estudar, conversar, ouvir satsang sobre Bhagavad Gita, mergulhar naquele assunto de todas as maneiras que eu podia. E depois, é chocante que depois desse esforço todo, eu me sinto confiante com aquilo, me sinto bem com aquilo, e aquilo me ajudou tanto. O Bhagavad Gita transformou minha vida. Anos depois de eu ter conhecido o Guruji, anos depois da minha iniciação como devoto, brahmachari, etc. E eu penso, pronto, tá bem. Se isso conseguir me transformar, se calhar as outras coisas também vão. O Kriya, o Japa, o que for que seja. 2011, Guruji vem ter comigo, eu quero que tu sejas professor de Atma Kriya. Eu ri da cara dele. Professor de Atma Kriya, eu detesto meditar. Naquela altura. E o Guruji, pronto, tá bem. Me rejeitaste? E eu, sim, teoricamente sim. E ele, pronto, tá bem, então nunca vais ser professor. Assim que ele disse nunca vais ser, eu só queria ser. Claro. Tu me proíbes de fazer uma coisa, agora quero fazer. Mas eu detestava o Atma Kriya, mas para provar para ele que eu conseguia convencer ele a me deixar ser professor, o que eu fiz? Atma Kriya todos os dias, 2 vezes por dia, no mínimo 1/2 hora por dia. E no início era só tipo, ok, eu tenho que provar a ele que eu consigo. Eu tenho que provar a ele que eu consigo. Detesto isto, mas siga. Passa 1 semana, passa 1 mês. Isto aqui até sabe bem. Se calhar até gosto, mas com calma. Por agora ainda só para ganhar a aprovação do Guruji. Passam 3 meses, eu esqueci porque eu estava fazendo o Atma Kriya. Já não era para ser professor ou para provar algo a alguém. Isto aqui é top, eu gosto muito, me ajudem tanto, eu me sinto tão bem. Tenho meu dia caótico, com tanto estresse, eu chego para o meu quarto, eu desligo tudo, telemóvel, rua, e eu sento lá, eu fecho os olhos e eu me sinto em paz, tranquilo. Esvazio toda a besteira que eu acumulei ao longo do dia e eu me sinto bem. E não é só sentir em paz, é uma paz que depois afeta o meu ser por completo, em todas as partes da minha vida em que eu me sinto satisfeito. E é isso que mais mudou com o Kriya. Eu me sentia um ser satisfeito. O que significa que eu não preciso da vossa aprovação, eu não preciso ser professor, eu não preciso disto, não preciso daquele conforto, não preciso daquilo ou qualquer outra coisa. Eu estou bem. E eu tenho que ser sincero, a única coisa que me ajudou a chegar a esse ponto foi mergulhar no Kriya. Mas eu mergulhei por motivações parvas, mas não interessa. O objetivo é mergulhar. Se as motivações são boas, ou espertas, ou estúpidas, não interessa. Entendem? E o Guruji, ele já disse tantas vezes, os seres divinos encarnam aqui na Terra só para ajudar vocês lembrarem de quem vocês são e qual é o propósito da vossa vida. Então ele só está cutucar o tempo todo. Sadhana, Deus, Japa,
Sadhana, Deus, Japa, Sadhana, Deus, Japa. E nós trazemos tantos problemas diferentes e a resposta dele é sempre Sadhana, Deus, Japa. Ah, mas Guruji, hoje o problema é um bocado diferente. Ah, tá bem, mas a minha solução é a mesma. Tu ouves os satsangs agora, tu ouves os satsangs 5 anos atrás, tu ouves os satsangs 10 anos atrás, e tu vais ver que ele mudou muito a sua maneira de falar. Mas, na profundidade, a solução foi sempre a mesma e vai sempre ser. Antes era Om Namo Narayanaya. Agora, Shri Vitala Giridhari para Brahmane Namaha. Daqui a 5 anos, se calhar ele inventa outro mantra. Quem sabe? Ok? Mas o que não mudou? Canta o nome de Deus e o problema desaparece. Se é Om Namo Narayanaya ou Shri Vitala, não faz diferença nenhuma. Entende? Agora, é com vocês. Quando é que vocês vão escolher mergulhar nisto a sério? E não fazer de uma forma superficial só porque é o correto, ou para convencer a vocês próprios que estão a fazer o vosso sadhana. 1 hora de japa, cá estou eu. Okay? É preferível fazer 5 minutos a sério do que 1 hora falsa. Não. Chega. Vamos para o Yagna? Bora. Chega de Se calhar fazemos só 10 minutos de intervalo. Sim. Para irem beber água. Podem fazer xixi.